Bom dia, doutor. Então o assunto aí da nossa semana é a catapora. O nosso público aí quer saber o que é essa doença. A catapora ou a varicela é uma doença contagiosa, transmissível, ou seja, passa de pessoa para pessoa, mais comum na faixa etária infantil, que ocorre de várias formas. Inicialmente aparece uma pápora, que é o caroço, que evolui para a vesícula, que é líquido, uma bolha, e depois fica as crostas, que seriam as escamas. Então, essas três evoluções da doença ocorrem em média entre 7 a 15 dias, né? E pode deixar marcas, pode deixar mancha, pode deixar cicatriz na sua evolução. Doutor, e se deve evitar o sol nesse período? Sim, certamente. O sol, né, pode desencadear a piora do quadro, processo infeccioso, e favorece também a deixar essas marcas, essas manchas por mais tempo. Doutor, existe algum método aí, alguma pomada para a cicatrização ser mais rápida? Basicamente o tratamento é sintomático. Se coçar, você usa um antihistamínico. Se aparecer infecção secundária, você pode usar antibióticos tópicos que ajuda a voltar ao normal mais rapidamente. Doutor, a temperatura da água do banho, ela pode influenciar na cicatrização? No nosso meio, é o suficiente a temperatura ambiente. Então não precisa mornar, não precisa esquentar, não precisa esfriar constantemente. Temperatura ambiente é o suficiente na evolução do quadro. Doutor, existe algum meio de prevenção? O meio de prevenção, basicamente, é a vacinação. A vacinação, por isso que hoje diminuiu muito o número de pacientes, que acima de 1 ano de idade, todas as crianças basicamente já se vacinam. E a pessoa doente, evitar o contato íntimo, contato próximo, que é outra maneira de prevenir contra o processo infeccioso. Certamente é uma doença benigna, né? Uma doença que na infância, quando se tem, não vai ter mais ao longo da vida. Mas no adulto, realmente, pode deixar mais marcas, mais sequelas. Doutor, as grávidas, elas devem ter um cuidado especial? Certamente, né? Porque pode afetar de alguma forma o neném, né? A gestação. Então, o máximo de cuidado nesse período, né? Nessa situação. No tocante a evitar infecção, evitar piora, evitar processo mais acentuado. Que na maioria das vezes, com ou sem esses tratamentos, a resposta é benéfica, é benigna, naturalmente em 15 dias tem resposta satisfatória. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para os nossos telespectadores. É uma doença que realmente na maioria das vezes é própria da infância, orientar os filhos para que, aliás, fazer com que os filhos tomem a vacina, se vacinem para não ter o risco do processo infeccioso. E no adulto, se porventura notar que a pessoa tem, evitar o contato próximo, porque é o contato íntimo e próximo que leva ao quadro infeccioso.